Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a Igreja celebra a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Queremos entregar nesse dia tão especial, né? Sexta-feira sempre é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Por isso nós queremos rezar uma Ave Maria. Vamos falar também, né, desse dia de hoje. Vamos ler o Evangelho. O Evangelho, olha aí na tela, ele está em Mateus capítulo 12, do 46 ao 50. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E Jesus, apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu pai, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, primeiro, né, Jesus e Maria, né, ela não teve outros filhos. Aqui sempre diz a mãe e os irmãos de Jesus. Naquela época, não existia a palavra primo. Mas Jesus, ele tinha nós temos duas famílias, vamos botar. Jesus também tinha duas famílias. O de sangue e aquele irmão, aquela irmã de igreja. Assim somos nós, né? Eu tenho meus irmãos, Odaí e Sérgio, mas tenho o Gatti, tenho a professora Lindaura, tenho o João, tem várias outras pessoas, a Diana, assim como você que está aí me ouvindo também, com certeza eu já te chamei de irmão, te chamei de irmã também. Então esses são os nossos irmãos da igreja e o de sangue. Então Jesus fala: ó, tua mãe e teus irmãos, eles chegam para ele, né? Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Apontando que são os irmãos de igreja, né? Apontando com a mão para os discípulos: ó, eis aqui minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, esta é minha irmã. Então são os irmãos da religião, os irmãos de quantos nos chamam irmão Eudes, irmão Gatti, irmã Lindaura, né? Mas em momento nenhum Jesus, ele diminuiu o amor que ele tinha para com a Nossa Senhora, né? Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora ao templo. A festa da apresentação de Nossa Senhora ao templo recorda, segundo os evangelhos apócrifos, né? O que é o evangelho apócrifos? Aqueles que não estão na Bíblia, né? O que não está na Bíblia. E o dia em que Maria, ainda criança, vai ao templo de Jerusalém para se consagrar a Deus. Depois de ter celebrado a Natividade de Maria Santíssima, 8 de setembro, e 4 dias depois, dia 12, a festa do seu Santíssimo Nome, que lhe foi imposto logo após o seu nascimento, o ciclo mariano celebra nesse dia, hoje, a apresentação do templo desta jovem, desta filha da bênção. Então, a memória que a igreja celebra hoje
não encontra fundamentos no Evangelho, na Bíblia, né? Nos evangélicos canônicos, mas algumas pistas, chamado Proto-Evangelho de Tiago, livro de Tiago, né? Ou ainda a história do nascimento de Maria, a validade dos acontecimentos que lembramos possui real alicerce na tradição, a liga, a dedicação da Igreja de Santa Maria Nova, construída em 543, perto ali do Templo de Jerusalém. A Igreja não pretende dar realce apenas ao acontecimento histórico, que não existe nos Evangelhos, mas ao dom total da jovem Nazaré, que ao ouvir a frase "Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática", ela se preparou para ser templo do Filho. A apresentação de Nossa Senhora no templo, um ato de amor e consagração. Os manuscritos são canônicos, contam que Joaquim e Ana são os pais de Maria Santíssima, os avós maternos de Jesus, né? Joaquim e Ana, que também que são celebrados no dia dos avós, né? Ana, e muito tempo não tinham filhos até que nasceu Maria, cuja infância se dedicou totalmente e livremente a Deus. Impelida pelo Espírito Santo desde sua concepção imaculada, tanto no Oriente quanto no Ocidente, observemos esta celebração mariana nascendo no meio do povo de Deus, né? E com muita sabedoria, sendo acolhida pela liturgia da Igreja Católica. Por isso, essa festa aparece no Missal Romano, a partir de 1505, onde busca exaltar Jesus através daquela que muito bem soube fazer isso com a vida, como partilha. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, ele diz assim: acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens, para que dela nos nascesse a salvação, criada por Cristo antes que Cristo nela fosse criado? Fez Maria totalmente a vontade do Pai, e por isso mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe do Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. E assim, Maria era feliz porque já antes de dar à luz, o Mestre trazia na mente. Que coisa linda, né? Santo Agostinho diz: mais do que ser mãe, ela gostou de ser discípula do seu filho, né? Então a vida de meus irmãos no templo foi um profundo ato de amor e consagração de si mesma ao Senhor. A festa da apresentação nos leva a pensar em nossa consagração a Deus, a refletir sobre a graça que recebemos por meio de nosso batismo, amar a Deus e servi-lo, um compromisso ao qual nenhum cristão pode abrir mão. A Beata Maria do Divino Coração dedicava devoção especial à festa da apresentação de Nossa Senhora no templo, de modo que quis que os atos mais importantes da sua vida se realizassem nesse dia. O Vaticano II, foi no dia 21
de novembro de 1964, que o Papa Paulo VI, na clausura da terceira sessão do Concílio Vaticano II, consagrou o mundo ao coração de Maria e declarou Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Nesse dia de festa, o dom que Maria faz de si a Deus se estralaça com seu compromisso de viver a vida animada pela fé, na certeza que o próprio Deus providenciará tudo, lá em Gênesis 22. Quando para o homem tudo parece impossível, tudo se torna possível para quem acredita em Deus. É preciso que, com fé, confiar na intercessão de Maria, Mãe de Jesus. Então, hoje, Nossa Senhora da Saúde, nesse mesmo dia, de 21 de novembro, nós temos aqui Nossa Senhora da Saúde também na nossa diocese, celebra-se hoje também então a festa mais famosa de Maria, Nossa Senhora da Saúde. A festa foi instituída então República do Vêneto em 1630, que depois se espalhou por toda parte. Esta recorrência à tradição tiveram origem depois da epidemia que atingiu todo o norte da Itália entre 1630 e 1631, que também citada por Alessandro Manzoni em Os Noivos, Além disso, por desejo do Papa Pio XII, a Igreja também celebra desde 1953, Dia das Monjas de Clausura. Então gostaria que você estendesse a mão para esta imagem que está aí à sua frente e fizesse comigo esta oração. Ó Maria, assim como fostes consagrada a Deus, faça de nós, homens e mulheres, consagrados da mesma forma. Não queremos nós consagrar só a Deus, mas também a Ti, porque reconhecemos que Tu és um caminho perfeito para Cristo. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.